Conhece? Não? Então tem que falar, Carol. Pô. Em primeiro lugar, parabéns para você. Parabéns, isso. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E aí agora, para você, o Marcão trouxe aí uma canção aí. Bacana, Marcos. Mas ninguém conhece, então deixa pra ensinar pra próxima. Canta aí. A gente vai acompanhando, a gente vai pegando. Águas purificadas. Olha, eu tô pegando. Não aquela. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações E anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem capazes de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar.
com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. Ele nos ungiu para pegar a libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalho de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalho de justiça. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Alguém responsável, tudo que sou, grato transforma o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores pois tu és Altíssimo, celebrarei
Deus com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Infinita, né? Gente, eu vou, obviamente, refletir com vocês aqui em uma das palavras, uma das mensagens base da pregação apostólica, da pregação dos apóstolos, de Paulo e de todos os demais apóstolos, em todo canto, em todo local onde eles eram semeados, por onde quer que eles passassem, para além de tudo que eles pudessem discorrer acerca do que eles viram e do que eles viveram. Todo o teor da mensagem passava pelo espírito do que nós vamos ler e hoje rapidamente refletir. E obviamente ficar aberto aqui para a gente poder falar a respeito. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 3, eu vou pegar esse verso que fica um tanto quanto claro, principalmente nas viagens missionárias de Paulo. E aqui Paulo estava desbravando a Macedônia e tinha chegado na cidade de Tessalônica, e foi uma das cidades mais conturbadas por onde Paulo passou. Como se não bastasse o que aconteceu em Tessalônica, os discípulos pegaram Paulo rapidamente, remeteram ele para Bereia, que era uma cidade vizinha. Lá Paulo e os que o acompanhavam foram tratados com muito mais cordialidade, mas os de Tessalônica, sabendo que ele estava lá, foram para lá também causar
bagunça e repelidos de lá, e foi aí que Paulo vai para Atenas, né? E de Atenas para Corinto. Mas Tessalônica foi um foco violento da agressividade, do repúdio, da inveja, que movia os religiosos para quem Paulo se dirigia. E aqui no capítulo 17 de Atos, a gente vai ler os 3 primeiros versículos e a gente vai ver o comportamento praxe de Paulo em toda a cidade que ele chegava e o escopo geral do discurso que ele apresentava. Obviamente, variando criativamente os seus devidos aplicativos, mas a estrutura básica daquilo que pensar em Cristo remete ao quê? Quer dizer, você pensa em Cristo, remete ao quê? É do básico que a gente vai falar. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Arrazoou o quê? Durante 3 sábados, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Esse Cristo aqui tem sido desanunciado no nosso meio. As nossas expectativas acerca da vida denunciam isso. Denunciam isso. Todo sofrimento, todo padecimento, todo acontecimento, inclusive a revelia do uso do seu próprio arbítrio, imediata e automaticamente é interpretado pela maioria de nós como sendo algo da ordem de uma punição, de um castigo ou de alguma espécie de desfavorecimento divino. É com esse tipo de energia que a gente vive esse tipo de situação. A doença da culpa pulsando dentro da gente, não elaborada e não desfeita por um abraço delirante em fé, num perdão que não vem da gente, mas que está cravado no seio da história e ofertado, disponível para todo aquele que crê. Quando isso não está resolvido do lado de dentro, o nosso paganismo mais básico vive de associar padecimento e sofrimento a algum tipo de desfavorecimento divino. E é aí que a gente vai dividindo as nossas convivências e interações em classes de privilegiados. Com fulano não acontece isso, com ciclano não acontece, esse tipo de coisa só acontece comigo. É porque, enfim, é só comigo mesmo. Constrói na cabeça do sujeito toda uma arquitetura da tragédia, da exclusão, da humilhação, da culpa, da dívida. E, consequentemente, isso molda o humor, molda o temperamento, molda a sua energia no modo como você vive a vida. Porque não se tem como agasalhar tais tipos de predisposições e de certezas sem que isso não vá te amargando por dentro. E aí você para ver que a base da pregação apostólica e o que rendia, que 3 sábados era pouco, mas era onde eles chegavam, eles passavam o tempo que fosse
para esclarecer isso aqui, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse. Ah, se a gente chegasse à conclusão, a gente avalia o nosso sofrimento de uma maneira muito engessada, unilateral, reducionista, empedradamente. A gente não se permite a transcendência. Porque se fôssemos pensar sobre a vida do Cristo com as mesmas categorias com que a gente pensa o nosso próprio padecimento, então Deus é um sádico que permitiu fazer aquilo com o filho dele, e Jesus, obviamente, um masoquista que se submeteu a realizar tudo aquilo que ele realizou. Porque a estreiteza interpretativa da vida leva a gente a ter que culpabilizar alguém e se revoltar contra algo ou alguém como forma praticamente única e exclusiva de justificar o padecimento que a gente passa. E isso foge totalmente do escopo e da linha mais básica da pregação apostólica. Eu creio que eu não preciso nem entrar aqui num dos principais desdobramentos anômalos que se formaram, principalmente no meio evangélico, que é a tal da teologia da prosperidade. É o discurso mais diabólico. Embora muitos de nós aqui ainda possuímos o ranço desse discurso do lado de dentro. Pelo modo desesperador, pelo modo traumatizado e amargurado com que a gente lida com os nossos próprios padecimentos. E para além da dor produzida pelo padecimento, nós adicionamos sofrimento em cima daquela dor. Um sofrimento adicional e desnecessário, diga-se de passagem, porque tem a ver não com o problema em si que gera a dor, que é natural, mas com a nossa interpretação totalmente disfuncional, estreita, enrijecida. E Felipe, só te interrompendo aí, porque está vendo dessa linha aqui para não cair o raciocínio, a teologia da prosperidade, ela veio já com a preparação da teologia moral de causa e efeito. Ela é um desdobramento. Se não existisse a teologia moral de causa e efeito, a teologia da prosperidade não existiria. Sim. E antes ela teve muito mais validação no nosso meio, a moral de causa e efeito. Desde a época de Jó, desde a época mais primitiva de se fazer religião. Então, se você está passando por algum problema, é porque a oferta que você não entregou ao seu Deus, ou o trato dele entre você está errado. Ok. Aí depois vem a teologia da prosperidade, porque pega essa parte de dar uma coisa ou não dar, então tem a consequência, tem o devorador e tal, Então ela já estava bem assim, preparada, já terreno fértil para a teologia da prosperidade crescer. É o quê? Porque o povo religioso ele já estava a teologia moral de causa e efeito estava estabelecida no meio da religião. Então botar a sementinha da prosperidade, ela foi cresceu. E eu queria pegar esse gancho e dar uma ampliada um pouco maior no que é essa teologia moral de causa e efeito, que é parte do nosso paganismo mais básico. É que a única forma que a gente tem de ler a realidade é atribuindo que todo efeito tem uma causa. Galileus, a torre caiu sobre os Galileus. Isso. E isso tudo conforme a nossa perspectiva humana relativizada. A gente possui uma indisposição inata de lidar com o absurdo. Com o absurdo. A gente precisa eleger uma causa.
Então, nessa necessidade psicológica básica da nossa interação com a realidade, se formou uma moral. Por isso, teologia moral de causa e efeito. A moral é o quê? Nada mais do que um acordo entre a maioria. A maioria que funciona dessa forma, que opera dessa maneira, se juntou e criou uma moral onde todos concordam que a vida é assim, de que as coisas funcionam assim, e de que se você está padecendo, então isso com certeza tem a ver com alguma dívida, entendeu? Com algum pecado. Isso é antigo, isso não está sendo inaugurado pelo momento de hoje. Você já vai para João 9 lá, você vê a pergunta dos discípulos para Jesus quando eles se deparam com o cego de nascença. Dizem, mestre, quem pecou aí? Foi este ou foram seus pais? E aí Jesus traz um ângulo de visão totalmente diferente, não foi nem isso nem aquilo. Isso daí, assim é para que nele se manifeste a glória de Deus. É quando a gente sai da perspectiva da causa e a gente passa a analisar o mesmo acontecimento pelo significado da sua finalidade. É um outro ângulo totalmente diferente. Você para imaginar, se você para um pouco de perguntar o porquê, e você deriva um pouco o questionamento do para quê, e aí você começa a descobrir uma série, como que aquela situação que tanto te machucou serviu como um dispositivo desvelador para que fosse trazido à luz uma realidade que você nunca tinha enxergado acerca de você mesmo. E tudo que se manifesta é luz, e só na luz elas podem ser tratadas. Olha, as versões que eu jamais seria capaz de admitir sobre mim mesmo me foram reveladas nos momentos de maior trituração psicológica que eu passei. E aí emerge aqui. Eu não estaria nem jamais disposto a admitir aquilo. E se talvez eu passasse por essa vida sem nunca ter vivido o que eu vivi, ou passado pelo que eu passei, eu ia morrer convicto de que eu era diferente dos demais. De que isso podia acontecer com o meu vizinho, mas comigo, de que esse tipo de coisa só acontece com quem não é. Por isso que em determinados meios religiosos, eles viram uma verdadeira bolha de proteção. Ali não acontece nada, eles padecem, já dizia um paciente meu, de normose. Sabe? Assim, é uma normalidade adoecida. E nessa normose horrorosa, você entendeu? Você não fica tudo assentado lá no fundo do copo, saca? É que nem aquela solução que você bota e deixa o copo lá, não sei, meses. Fica todas as soluções ali. Nada se revela. No fundo, você olha pela superfície e você não faz ideia do que está no fundo. Se chacoalhar, são outros 500. Aí você vai ver determinadas realidades outras vindo à tona, e tudo que se manifesta é a luz. Então, tomando esse gancho do que o Marcos acrescentou, a teologia moral de causa e efeito, que é a mãe da teologia da prosperidade, é aquela que resolveu regulamentar estereotipadamente que todo o efeito significa uma determinada causa pré-concebida. Porque é pré-concebida. E qual é a pré-concepção aí do negócio? Que se você sofre, você pecou. E se você ganha, então você está bem na fita com o divino. Se formos seguir nessa linha, a mais iluminada desse grupo hoje, quem é aqui? Nós temos um ser de luz nesse ambiente aqui. Até ali para você dar atenção. Foi inevitável. Olha, tá cabendo dela
você fala pela gente aqui, tá? Isso. Não, aí você vê como é que isso alimenta toda uma linha que entra em relação de projeção com a necessidade dos demais. Porque se a gente trabalha em cima dessa teoria e enaltece a Vânia como sendo testemunho nato desse tipo de coisa, todos os outros mais que estão identificados por aquilo que olham para o próprio cotidiano com o que seja uma causa de pecado, vai ter na Vânia a comprovação de que de fato tem algo errado com ele. Porque se no nosso grupo teve alguém que de fato ganhou, então, meu Deus do céu, só falta eu me consagrar mais, só falta eu dar mais dízimo, só falta eu me utilizar dos códigos pré-estabelecidos, eles são sempre pré-estabelecidos. Eles não são algo pessoal. Não é algo que você precisa enxergar no desenho pessoal da sua própria história e personalidade, não. Por isso é teologia moral, porque ela é um acordo entre a maioria. Então, os critérios, eles são pré-estabelecidos. A da causa e efeito, eles são pré-estabelecidos. Então, tem a ver com o lugar que você frequenta. Vamos lá, isso aí vocês podem até me ajudar. Com a roupa que você veste. Tem a ver com o que você come e bebe. Entendeu? Tem a ver com as pessoas com quem você fala. Tem. Se for sofisticado, tem a ver com os locais, com o local que você frequenta e que você deixa de frequentar. E a periodicidade da frequência. Frequentou muito, né? Frequentou pouco. São tudo critérios pré-estabelecidos. Por isso é uma teologia moral. Não é uma teologia que a gente pudesse dizer ética. Uma teologia ética é uma teologia absolutamente pessoal. Agora, uma teologia moral é uma teologia que abarca a totalidade. Então, para isso, precisam ter pré-requisitos estabelecidos pelo todo. Quem entra naquele grupo sabe o que ele precisa se submeter. Sabe quais são as regras estabelecidas de causa e efeito ali dentro. Se eu já sei que se eu me comportar assim, o efeito disso é tal. Se eu fizer passado, o efeito disso é tal. Aí por isso que você vai vendo uma série de decepções, né? Porque o camarada, ele abraça aquele pacote dos critérios pré-estabelecidos e aí ele vai utilizar aquilo como filtro interpretativo para a vida. Então, ele segue com aquele critério, assim, ele traça para ele o seguinte: se eu namorar sem transar, isso é um critério da teologia moral. Isso é uma atribuição de causa. Se eu abraçar essa causa, então o efeito é um casamento feliz. Ok? Isso é a teologia moral de causa e efeito. Porque é um critério pré-estabelecido que pressupõe uma causa e impõe, estabelece o seu devido efeito. Aí o sujeito abraça esse pacote e ele passa para se relacionar. Ele não avalia nenhum outro potencial da pessoa com quem ele está se relacionando. Ele não avalia a visão de mundo da pessoa, quais são as ênfases da pessoa, quais são as prioridades daquela pessoa, se casam com a prioridade dela, se tem uma troca de energia, de perspectiva, de visão de mundo, uma série de outros detalhes detalhes e de situações e de características que compõem a personalidade geral do sujeito e que aí sim estariam voltadas para uma seleção madura de você dividir uma vida com uma pessoa, mas como ele está preso no critério que foi dado para ele se detém, se consola no simples fato de que porque ele nunca transou, então tudo mais será convertido no pacote. Você entendeu? Aí ele pensa assim, então, não é só transar, a gente tem que frequentar a igreja, isso é um critério, isso é uma causa pré-estabelecida. Então imagina, se eu não transar antes do casamento e se eu frequentar a igreja, eu vou ter um casamento feliz, aleluia! Aleluia! Eu nem converso direito com o sujeito, sério? O cara está na mesma igreja que eu, meu irmão!
muito bem. Então tá, já foi um sinal, olha só. Maravilha. Pessoal, o segundo sinal é que, pô, eu sou crente também, pô, eu frequento igreja. Não tem problema. Pô, eu vou te falar, a igreja que eu frequento é a igreja X. Pô, eu tô entrando lá agora. Escurinho. Você consegue entender o nível de alienação? É um time espiritual aí, você Seu médico. Esse é um exemplo prático da teologia moral de Calvino. Isso aí. A teologia moral. O que está ficando de fora disso daí? Vamos lá. Mas vamos lá. O que está ficando de fora? O jeito casou aí começou a dar as coisas erradas. Não, o inimigo tá atuando na sua vida. Não, alguma coisa do filho. Não, A culpa da regressão. Pecado não pode se separar. A culpa da regressão tem Pecado uma é coisa a que vida tu fez. toda. Aquele dia que tu foi namorar com um cara Deu uma sarrada mais. e deu uma Isso! Sentiu, não era pra tu ter sentido. Não era. Tá aí, o capiroto está dentro o capiroto entrou ali. O cara ele não vai enxergar que, na verdade, ele estava com critérios absolutamente alienados para enxergar quem é que estava do lado dele ali. Quem é que estava do lado dele ali? Porque não tem, porque é uma teologia moral de causa e efeito que estabelece critérios a priori, condicionando o discernimento do sujeito a analisar o que está do lado dele. Só que o meio tem as oficinas também, aquele curso de casais, né? E tal. Eles também tem um Roda de problema, casamento. né? E tem essas oficinazinhas já preparadas já para cair esses problemas ali. Não é? Encontro de casal. Isso quando tem, né? Quando tem, Agora, quando quando tem. rola, por favor. Né? E tem uma coisa pior ainda. Eu conheço uma pessoa que, por ter tido relação antes de casar, se culpa até hoje porque o casamento não é bom porque ele teve relação. Misericórdia. Você consegue ver o nível de alienação? Sofre muito. É uma alienação supersticiosa. Isso é uma superstição. Porque não tem efeito, não tem causalidade imediata. Quando, na verdade, você olha para os evangelhos e nunca foi isso daí. Quais são os frutos do Espírito? Vamos lá, quais são? Paz, longanimidade, domínio Bondade, bondade, caridade. Isso nascer naturalmente de uma pessoa. Quem é que tem olhos para observar isso? Quem é que tem olhos para observar um sujeito longo-ânimo? Porque pecado é pecado, por exemplo. Dançou, pecou. E a graça? A gente considera? Vamos dizer, vamos se fosse pecado do caramba. Beleza. Recai naquilo que Jesus denunciava em Mateus 23. Vós coais mosquitos e engolis camelos. Camelo. Quando alguém mente, alguém é hipócrita e falso, não se sente tão ruim quando, por exemplo, faz um transa antes do casamento. por exemplo. Porque eu acho que a pessoa tem aquela sensação de que o sexo foi uma coisa tangível, né? O pecado ele que ela sentiu o pecado. Porque Agora, o olhar dela olhar- foi condicionado. Porque Davi matou, mas não meteu uma lança de madoria, só mandou botar na linha de frente. Ele não meteu a mão, ele não matou. Então, pelo pecado, ele não cometeu, ele não matei ninguém. Vamos dizer assim, né? É materialismo, é coisa. É superstição. É superstição. É superstição. Ah, A teologia. eu conheci, eu chutei uma vez na Conheceu, Leda pode Nagel. falar. Fala que eu vou ser. Conheceu uma vez na Leda Nagel. Eu gosto muito da Amiga. Leda Nagel. E aí ela estava com um dedo de... Ela foi perguntar a ele o que ele já viu de mais estranho assim. Aí ele disse, olha, o que eu vi de mais estranho foi uma moça que me pediu para ver se o marido estava traindo ela. Eu segui aquele marido e realmente ele entrava no motel, mas ele não entrava com ninguém. Aquilo chegou a me falar, bom, então é com a camareira, né? Porque não entrava ninguém. Até que ele conseguiu, não lembro mais como, entender o que estava acontecendo. E ele estava transando no motel com uma boneca inflável. Isso na Leda Nagel. Ok. Aí ele foi entender o porquê. Ele falou que ele era crente, ele sabia que se ele adulterasse ele ia para o inferno, mas ele queria saber o sabor de um adultério. Lambeu o pão pintado. É isso. Nunca É sei se já faz sem mais de fim. 20 anos, eu não esqueci. É interessante, né? Não, tô Mas vendo você que eu vê vou esquecer isso. que é sem fim. Inclusive, ficaria a dica para você que é crente. Conhecer o sabor da terra sendo liberado. Tem uma opção. É de peixinho, né? É de peixinho.
Eu acho que é uma coisa perdoável, né? Da esposa, assim, sei lá. Não sei. Mas a gente vai entrando nesses níveis estratosféricos da criatividade humana de burlar a teologia moral de causa e efeito. Jesus disse no final uma canção pegada, Olha isso aí, né? Cara, esse você não está enquadrado em nenhum código. Tem nada que te pegue aí no negócio. Mas foi, é uma boa Não, conversa. mas policarbonato está na Bíblia. Policarbonato não pode, não pegou, gente, está na Bíblia. Então ferrou. É material de cara. O material que ele usou, se ele tivesse usado outro tipo de material, o reciclado, que não é agora. Rapaz, é difícil passar pelo escrutínio de Levítico. Então. E eu já fui alienada assim um dia também. Não, mas Já passei por isso. Agora, É bem que eu diga. se a gente voltar para a ideia de que Oh, Senhor. de que foi necessário que o Cristo padecesse. Porque vamos lá, vamos pegar o primeiro lugar do pódio daquilo que jamais poderia ter acontecido conforme a teologia moral de causa e efeito. Porque tudo quanto é criatura abaixo de Deus que invadiu esse plano aqui, zoou o plantão, concorda? Quando zoou totalmente o plantão, do capiroto aos seus companheiros. Todo mundo veio aqui, aí teve que ter dilúvio para amansar essa galera e tudo mais, papá. Agora veio o Cristo. Quem dos homens aos demônios iriam pressupor, por mais que já estivesse escrito, mas não entenderam que o Cristo deveria padecer? É uma subversão total da lógica. É uma subversão total da lógica. Só que nós não conseguimos, nós humanos, não conseguimos pacificar o nosso coração que Cristo teve que padecer, mas eu não posso. É um absurdo eu padecer. Nós somos tão reativos, egocêntricos, nós somos tão defensores da nossa própria causa e denunciamos com isso a nossa total incapacidade de confiar e descansar, que nós nos tornamos o nosso próprio advogado e a gente se revolta, a gente quiçá nos tornamos homicidas. Isso para não entrar na linha da alienação. Estávamos rindo aqui agora há pouco dos absurdos que a alienação pode ser produzida no nosso comportamento e na nossa visão de mundo, levando sofrimento para casamento, levando sofrimento para profissão, levando sofrimento para amizades, levando sofrimento para todos os âmbitos da vida em função da alienação, de tentar negociar com a existência pela via da barganha comportamental. Quanto melhor eu me comporto, logo eu me distancio daquilo que eu temo. E como eu não gosto da dor e nem me permito interpretá-la de outra forma, então eu utilizo o bom comportamento como forma de exorcizá-la. Teologia moral de causa e efeito, mas foge totalmente do escândalo da cruz. A cruz é um escândalo, porque ela subverte esse conceito raso, moral de causa e efeito. Porque o Cristo que deveria ser estabelecido com toda a glória se submeteu à humilhação. Eu acho que agora cabe aqui até Isaías 52, na verdade já 53, e aí você olha aqui, olha a descrição. Mas ele foi, versículo 5, ele foi, versículo 4 pode ser, versículo 3, era desprezado, Isaías 53, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras existe a possibilidade de sermos sarados para todo aquele que crê. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui, antes da encarnação do Cristo, se não fosse por Deus, iria pressupor que isso daqui estava se falando do Filho, do Criador do Universo? Então, eu quero chamar a atenção aqui só para essa mensagem básica da pregação apostólica, desse escândalo da cruz. Porque só o escândalo da cruz oferece, só a cruz como escândalo, oferece um golpe visceral nessa teologia moral das nossas próprias conveniências, que nos leva a fazer uma leitura de Deus e da vida, preservando o nosso ego da sensação da dor. Dói muito. Eu vou ficar com esse incômodo aqui? Então como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver isso com justiça. Vai ter que ter justiça. O certo é o certo, o errado é o errado. E aí a pessoa começa a trabalhar dentro dela, ela não observa, mas toda uma revolta, todo um rancor que vai desfigurando ela, em nome de se defender, em nome de se debater aquilo ao qual o próprio Filho de Deus não foi poupado. Não foi poupado. Então, eu queria convidá-los, a todos nós, em nome da cruz como escândalo, tentar entender muito do que ocorre na nossa história, não necessariamente pela causa, mas pela sua finalidade. Porque se fosse pela causa, jamais se poderia conceber o fato que Cristo, sendo Cristo, puro e sem pecado, morreu da forma como morreu. Pela causa não dá para amarrar o caso assim. Não dá. Não se pressupõe um efeito a partir de uma causa como aquela. Agora, pela finalidade é possível. Em função daquilo que se estava buscando realizar, em função daquilo que estava se buscando revelar, é possível. Portanto, se a gente olhar, deslocar o ângulo de visão pelo modo como a gente interpreta aquilo que nos chega, não necessariamente barganhando com as causas, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, ou é por causa disso, é por causa daquilo, mas a gente parar a pensar, para quê? Eu vou chegar aonde com isso? Isso vai produzir o quê? O que isso está produzindo em mim? Se preservar nesse tipo de perspectiva, o que isso está gerando em mim? O que isso está moldando em mim? Sou eu que estou sentindo o quê? Olhando por esse ângulo. Seja a morte de um ente querido. Sim.
Mas ele não merecia ter ido, Felipe. Ele não merecia ter ido. Causa e efeito. Isso é fixação na causa. Fixação na causa. Porque se ele não merecia, logo ele não deveria ter ido. Ok. Se essa for a sua única linha interpretativa, não te caberá outra coisa a não ser um personal hell, sabe? Um inferno altamente pessoal, que você forja para você, e cujo demônio atormentador não é Satanás, não é nenhum outro. É você? Você é o seu próprio Satã. Agonizador. Pá! É você mesmo. Então, agora se a gente muda a perspectiva, porque o Cristo não só padeceu, mas ele ressuscitou. Aí há ressurreição. Aí depois de todo o padecimento, há ressurreição. Há a ressurreição do ânimo. Há a ressurreição da alegria. Há a ressurreição da humanidade. Há a ressurreição. Mas não há ressurreição enquanto não houver a morte da presunção. A morte da presunção. A morte do ódio. A morte da amargura. Esse dia eu estava escrevendo uma reflexão lá, que me veio ao coração. E eu queria... eu não estou com ela em mãos aqui, não. Mas eu gostaria de ler. Alguém tem que estar com o celular aberto aí no Face? Ou não? Você tem que... Porque esse celular que eu tenho aqui, ele não tem sinal, e eu não lancei. Então, já é um filho na Nazaré? Está lá. Está lá no meu mural. Você consegue entrar lá? Uhum. Isso aí tá entranhado aí, gente, né? Isso aí não. É automático. Isso aí tá entranhado, cravado na gente. Ah, já foi? Já foi aqui. É de graça aí, melhor. Foi comprado. Isso é 0800. Eu vou aqui, ó. Qual defeito aí? O outro é só aquele através de quem eu posso me conhecer. Eu sou reação ou ação, sou causa ou efeito, porém o outro é só um meio que suscita em mim o que eu desconheço, estranho, e por vezes, de início, não consigo sequer admitir. Tendo o outro como pretexto, eu posso conhecer maldades inomináveis em mim. Tendo o outro como inspiração, eu posso ver emergir o melhor de mim. Porque em função do outro, eu posso me vingar, posso me magoar, posso amar, posso aprender, posso me revoltar e posso perdoar. Posso me iludir, posso acreditar, posso desistir, posso me entregar. Eu posso. Sim, eu posso aquilo que me habita e me constitui. Logo, eu só posso aquilo que eu sou. Já o outro é só um meio. Mas afinal, quem seria esse outro? O outro é o Estado, é o governo, são os bandidos, o marido, a esposa, são os filhos, Deus, a igreja, o trabalho, o chefe, as contas para pagar, os pais, enfim, o outro. E quem sou eu? Eu sou as minhas escolhas. Eu sou aquilo que eu alimento. Eu sou tudo quanto brota de mim. E eu preciso aprender a lidar com isso sem responsabilizar o outro. Pois só haverá aprendizado e crescimento no dia em que o outro deixar de ser causa e se tornar apenas um meio. E quando o eu deixar de ser vítima e me tornar a causa de minha própria felicidade. Essa é a relação com a verdade. E a gente não quer admitir. Porque há algo de doentio.
em a gente ter que culpar o outro, mesmo sem perceber o quanto a gente adoece com o ódio decorrente disso, a amargura decorrente disso, a conturbação emocional que a gente vive decorrente disso. Porque a história mais sem causa que visitou esse planeta, esse nosso mundo, foi a de Cristo. E isso nos faz indesculpáveis. Porque esse checkmate da nossa própria natureza caída, a gente só resolve crendo. Crendo na finalidade. Crendo no porvir. Crendo que tudo quanto aconteceu foi o chacoalhar da minha vida para que eu pudesse ter a revelação sobre quem eu sou e com isso poder aprender e me melhorar como pessoa. Esse é o caminho da graça, essa é a mensagem básica dos apóstolos. Que o Cristo, que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. Você crê nisso? Foi necessário passar por isso. É natural que venham porquês. Por quê? Por quê? Como se de alguma forma a gente decifrar o porquê, estabelecesse uma relação de causa e efeito que apaziguasse essa dor dentro de mim. Agora, quando o porquê não surge, meu Deus, aí a gente tem a chance existencial psicológica de começar a entender o escândalo da cruz. E o escândalo da cruz é um convite não para explicar, mas é um convite para acreditar. Você crê? Vou deixar essa pergunta aqui para a gente fechar, e é isso aí, meus amigos. Eu vou convidar para a gente ficar de pé, para a gente fazer uma oração. O tempo é avançado.